E aí, pessoal, tudo tranquilo? A gente vai falar hoje sobre prevenção e combate contra incêndio. É uma matéria muito importante. É, Vou passar para vocês um pouco de tudo sobre o incêndio aí, um baita de um resumão sobre o que é um incêndio, como começar e tudo mais, né? E sobre a prevenção. A primeira coisa é a gente se prevenir, né? Atuar, atenuar os efeitos aí da causa mediante uma adoção prévia de certas medidas de controle, tá certo? A prevenção de um incêndio, na verdade, é o princípio de uma aplicação e desenvolvimento que visa as consequências danosas de um incêndio, né? Ou limitar, na verdade, a propagação, né? E no caso que o fogo surgir, tá certo? A prevenção de incêndio, ela não se resume apenas na prevenção que a gente pensa patrimonial, tá certo? Mas a gente também tem que pensar na prevenção de pessoas, porque dentro do escopo fabril, produtivo de uma obra, a gente tem pessoas lá dentro, né? Pessoas que sonham, sofrem, choram como eu, você e todo mundo. Mas a prevenção, na verdade, não se resume também a só equipamentos de combate contra incêndio, tá certo? Ela se resume a pessoas treinadas, pessoas capacitadas, que saibam o que fazer. E toda a prevenção, todo o sistema de combate a incêndio, ele sempre vai estar completo, tá certo? Quando as pessoas que fazem parte do escopo da planta, da empresa, etc., elas tiverem participação de todo o esquema, tá certo? Todo o esquema de combate a incêndio, todos os equipamentos, tudo que existe ali, você entendeu? Ela sabe usar os extintores, os hidrantes, o sistema de alarme, as rotas de fuga, para quem sai do sistema de emergência, as portas corta-fogo, tá certo? Tudo mais, porque a escada tem que ter aquele diâmetro, a largura, o corrimão, etc. e tudo mais, entendeu? Até aquela sinalização de fuga e de rodapé, né, em caso de fumaça, quando baixa você seguir e tudo mais. Então toda a sinalização de emergência, tudo, né, participar do esquema mesmo, todo mundo saber e conhecer. Aí sim a gente fala, pô, a prevenção, beleza, tá certo? O fogo, na verdade, ele é um fenômeno químico, físico, um desprendimento de luz e calor, tá certo? E que desprende gases, tá certo? E isso é o fogo, tá? Agora a gente tem que entender que fogo, ele é ele é desejado. A humanidade inventou fogo, começou a cozinhar e a partir disso começou a absorver melhores nutrientes, etc. E aí a gente chegou no patamar que nós chegamos hoje, né, de conhecimento, desenvolvimento do cérebro, tal e tudo mais. Tá certo assim? A gente usa fogo para a solda e corte a quente, etc. Então tem uma série de aplicações para fogo, para cozinhar, enfim, e etc, né? Aquecer caldeiras e calandras, enfim, a infinidade é diversa, tá? Agora a diferença entre o fogo e o incêndio é que o incêndio é descontrolado. O incêndio é aquela coisa que é destruidora, é fora do controle, a gente não tem o que fazer. Isso é um incêndio, tá? O fogo é controlado. Aí a gente tem os combustíveis, né? O que é o combustível? Todo e qualquer material, substância, componente que ele possa queimar, tá certo? Ele se apresenta nos estados sólido, líquido e gasoso, tá certo? Então tudo isso é combustível, tudo aquilo que queima é combustível, tá certo? O comburente, quando a gente dizer o comburente, seria o oxigênio, né? O oxigênio em proporções adequadas, né? Mais ou menos 8%, menos que 8%, provavelmente não há fogo, tá certo? Ele precisa mais ou menos isso, beleza? O calor, e a gente precisa de calor. Calor é tudo, o elemento que proporciona a reação entre os combustíveis e o comburente, tá certo? E há relatos de ocorre combustão espontânea também, tá? Devido do calor, beleza? O que a gente precisa para que haja fogo? A gente vai encontrar na literatura, nas aulas de química base, etc. e tudo mais, vocês vão encontrar assim, o triângulo do fogo, né, que é o combustível, calor e o comburente, ou oxigênio, beleza? Tá certo? Então, é básico para que exista fogo, tá certo? Então, o combate a incêndio, ele resiste em retirar umas perninhas do fogo, porque é um componente químico, uma substância
química, um fenômeno físico-químico, tá certo? Mas existe o que? A reação em cadeia. Na literatura para combate a incêndio, você vai encontrar o quadrado do fogo, o tetraedro do fogo, que aí entra calor, combustível, comburente, que é oxigênio, tá certo? E a reação em cadeia. Aí entra o fenômeno da reação em cadeia. Novamente, explicando para todos vocês, tá certo? Então tem um esquema muito fácil, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá, assim, o calor aquece o combustível, tá certo? Que aí ele começa a liberar vapores inflamáveis, certo? Que queimam e produzem mais calor, que aí provocam a decomposição térmica, a térmica dos combustíveis, que a gente chama de pirólise, né? E aí libera partículas, né, que são os radicais livres e produz energia e calor. Então, forma